Então, de que adianta o Flamengo e outros times fazendo investimentos altíssimos nos seus elencos para jogar num campo que não é um campo de futebol, onde você não consegue trocar 3 passes? E isso é claro que é responsabilidade da CBF e do árbitro, que não teve a coragem de fazer como o árbitro fez 8 dias antes, em Remo, Avaí e Remo, e adiou o jogo. O jogo não aconteceu. Por que Avaí e Remo foi adiado e Juventude e Flamengo foi disputado? Salve, salve nação, saudações, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje à noite tem sorteio do Manto Sagrado aqui no canal, hein? Hoje, segunda-feira, 28 de junho, sorteio às 21 horas do Manto Sagrado aqui no nosso canal. Comemoração dos 400 mil inscritos do canal, tá bom? Já deixa o seu like, se você é novo no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber vários vídeos. A gente vai curtir agora os comentários do Mauro César Pereira falando do jogo de Flamengo e Juventude naquela situação crítica de gramado. Nem deveria ter jogo ontem, né? Mas teve. Por quê? Porque a CBF meio que obriga, né? Eles não fazem questão de adiar o jogo nem para o dia seguinte. Não custava nada, né? Já que não tem torcida nos estádios, cara, o que custa? Ó, vamos marcar o jogo para outra hora ou para outro dia. Nem isso foi cogitado, né? É uma pena. O Flamengo perdeu por causa do gramado ruim, não teve futebol. Se tivesse futebol, o Flamengo ganharia o jogo, né? Vamos lá então pro vídeo. Créditos, canal UOL Sport, link na descrição. Mauro César Pereira. Vou deixar o canal do Mauro aqui também na descrição para vocês, ok? Tamo junto. Vamos lá, galera. Simbora. O campo horroroso explica a derrota do Flamengo? Ou a gente pode também achar outras coisas ali no meio do caminho? E aí eu vou pegar um trecho do que escreveu o Rodrigo Matos, aqui mesmo no UOL, falando que a CBF faz um calendário maluco que todo mundo tem que jogar todo dia, espreme os jogos ali, e aí não dá para adiar, porque se adiar esse jogo aqui, sabe lá quando vai jogar, para poder a excelentíssima seleção brasileira jogar a Copa América. Tudo tá nesse bolo aí, né, Mauro? Pois é, o âncora. E o Rodrigo também escreveu o seguinte, aspas para ele: a CBF tem um suposto projeto para melhoria de gramados da Série A. Trata-se de uma ideia de marketing para fingir que a entidade se importa com a competição. Nunca se viu nenhuma melhoria real dos campos brasileiros, 80% deles são ruins ou meia boca, há 3 gramas boas, Neoquímica Arena, Beira-Rio, Morumbi, e o restante impraticável, lembrando que o Palmeiras tinha o mesmo problema e acabou colocando a grama sintética. O próprio Maracanã, o estádio onde o Flamengo joga, está com um campo bem ruim no momento, fruto do excesso de jogos. A informação que eu tenho, por exemplo, sobre o gramado do Maracanã, o que explica o gramado do Maracanã ruim? Muitos jogos, não bate, já falei sobre isso várias vezes, é bizarro, mas do Maracanã, Rio de Janeiro, essa obra de 1 bilhão e não sei quanto, não bate sol do gramado. Há pedaços do gramado do Maracanã onde o sol não vai. Ou seja, períodos do ano, estações do ano, que o sol não bate naquele campo, naquele outro. Tem que usar aquelas lâmpadas europeias, entre aspas, né, para substituir a luz do sol. Então o Maracanã tem sérias dificuldades. Ali a saída seria tal do gramado híbrido, o Corinthians tem, por exemplo, outros estádios têm, mas aí o investimento grande o Flamengo não estaria disposto a fazer enquanto não obtiver a concessão definitiva do estádio. O estádio está sob concessão do Flamengo junto com o Fluminense, mas por um período curto ainda. Tendo a concessão, o Flamengo pensa em trocar o gramado e colocar esse outro. Mas enfim, enquanto isso não tem solução. Outros gramados que recebem muitos jogos são o Mineirão e o Castelão. Estaria até pior. Castelão, outro dia, o goleiro Felipe Alves do Fortaleza arrancou um naco de grama com raiva porque a grama o teria traído no outro lance, né? O montinho artilheiro, a jogada em que a bola, a irregularidade do gramado atrapalhou. Agora, entre esses gramados, tá? E esse gramado, que era um chato lá do Juventude, a diferença é muito grande. O gramado ruim que você consegue jogar minimamente é uma realidade. O gramado impraticável é outro. O gramado de ontem, ele era impraticável, porque na prática, na realidade, não havia drenagem. Quando você começa um jogo com a chuva fininha, como estava caindo na hora do jogo, depois de 2 dias de temporal, como o Juca lembrou, o que você imagina? Bem, durante o jogo vai melhorar. Porque o que acontece? A drenagem vai sugando aquela água que está ali empoçada e ele vai melhorando. No visual, você olhando antes do jogo, tinha algumas partes encharcadas. O resto estava tudo verdinho. Mas embaixo daquela grama tinha água demais. Ele estava todo ele encharcado e alguns pedaços mais molhados ainda. Um campo impraticável. Ali não tem futebol. Não dava para trocar 3 passos. Isso não é futebol. Ah, mas sempre foi assim, sempre foi assim. E aí a gente tem que ficar sempre lembrando o exemplo inglês. Na Inglaterra, com condições climáticas muito piores, os caras encontraram uma solução, porque embora eu acho barato aquelas imagens dos filmes dos anos 70, anos 80, os caras jogando na lama, mas eu entendo que aquilo é uma outra época.
Também acho um barato o Maracanã com 175 mil pessoas, como eu já cheguei a frequentar, mas entendo que hoje não dá mais para ter um estádio com 175 mil pessoas, por questão de segurança. Né? Aquilo era emocionante fazer parte daquilo, ao mesmo tempo era perigoso. Claro que era perigoso, era todo mundo socado, espremido. Então, os tempos mudam, as coisas mudam, não precisa mudar tudo, né? Quando acaba tá com a cultura do futebol, mas algumas questões têm que ser modificadas. Uma delas é o campo. Né? Então, de que adianta o Flamengo e outros times fazerem investimentos altíssimos nos seus elencos para jogar num campo que não é um campo de futebol, onde você não consegue trocar 3 passes? E isso é claro que é responsabilidade da CBF e do árbitro, que não teve a coragem de fazer como o árbitro fez 8 dias antes, em Remo, Avaí e Remo, e adiou o jogo. O jogo não aconteceu. Por que Avaí e Remo foi adiado e Juventude e Flamengo foi disputado? Qual a diferença? Lá estava mais molhado, tudo. Os dois estavam ruins. Então tem um nível agora, um padrão. Olha, está uma porcaria, mas tem que ficar pior ainda para adiar. Os dois não tinham condições. Isso é evidente, é só olhar para o jogo. Tem muita gente que acha que nem viu o jogo, porque não deve ter pay-per-view, não quer gastar dinheiro, não quer pagar, sei lá o quê, dando várias opiniões que chega a ser surreal. Como você percebe que o cara não viu o jogo, não é possível. Porque não houve jogo de futebol. E essa história de que o Juventude se adaptou é balela. O Juventude não criou uma situação de gol. Aproveitou muito bem, aliás, palmas para o Matheus Peixoto, o erro crasso do Mateuzinho, que tinha o técnico no ouvido dele o tempo todo falando, para ele e para os outros, não dá para sair jogando. Olha só, o Rogério Ceni é o técnico que transformou um volante em zagueiro para melhorar a saída de bola. E no começo do jogo ele falou o que para os jogadores da beira do campo? E quando a bola começa a rolar, você tem a noção exata do tamanho do problema, né? Antes do jogo ali, aquecimento, olhando, é uma coisa. Quando começa o jogo, você vê, cara, não dá. Está tudo encharcado. E ele gritava, não sai jogando, não vale o risco. Aí é ligação direta, não tem outro jeito. Ou seja, não é mais futebol. Então, não, porque o gramado é ruim para os dois. Pelo amor de Deus, o gramado é muito pior para o time que sabe jogar mais bola. O time que precisa rolar a bola. Então, o gramado não é ruim para os dois. O gramado iguala o jogo, gente. Isso é uma coisa óbvia. O gramado torna os dois times mais próximos. E o Juventude não criou nenhuma situação de gol. Porque também criar situação de gol ali é algo praticamente aleatório. Como foi o erro do Mateuzinho, né, que foi o vilão do Flamengo, né, porque não era para atravessar, obviamente, aquela bola em frente à área. Bola atravessada em frente à área já é algo que já deve ser evitado. Toninho Cerezo nos ensinou isso em 82. Né? Eu aprendi isso com o Toninho Cerezo em 82. Ele atravessa a bola na frente da área e o Paulo Rossi faz o gol. Um grande craque, mas não se atravessa a bola na frente da área, a não ser numa situação de extrema segurança, em que você não está pressionado, os adversários estão distantes, você tem condição de fazer o passe, você se garante que vai fazer um passe preciso para o seu companheiro. Por isso é que é importante que os zagueiros também tenham alguns recursos, né, para poder tocar a bola, ou seja, um butinudo que só sabe rebater. E ele tentou atravessar uma bola para o Gustavo Henrique no local que ele não poderia. A bola sobrou para o Matheus Peixoto, ele mandou de primeira. Aliás, méritos, evidentemente, para o jogador do Juventude, fez o gol único do jogo. Depois disso, ficou aleatório. O Flamengo criou chances no segundo tempo, jogando bola na área, chuveirando e tal, mas aquilo não é mais um jogo de futebol. Então ficou tudo igual. Sempre foi assim, então tá bom. Sempre foi assim, vamos continuar, sempre foi assim. Né? Futebol ruim, puder ressuscitar o Nabi, volta o Nabi, né? Vamos perdoar o Marco Polo, porque sempre foi assim. Os maus dirigentes, gramados ruins. Né? Vamos fazer o seguinte, o Náutico reformou os aflitos. Como é que está o estádio? Vamos colocar aquela grama que tinha lá no Náutico antigamente, aquela da Ilha do Retiro, que tinha vários tipos de grama. Vocês lembram disso? Você olhava para o gramado do esporte, eram vários tipos de grama. E aquilo igual o jogo. Isso é uma coisa que os ingleses, a gente fala tanto da Premier League, o que acontece na Inglaterra? Os times pequenos, eles encaram os grandes, mas não se utilizam desses artifícios, porque não pode. Se o gramado for uma porcaria, os caras vão ser cobrados. Então, eles fazem um jogo duro, fazem um jogo mais viril, usam ligação direta, lateral na área, o que for. Eles vão brigar. Mas não é o gramado que vai ser a arma. Ninguém escala um gramado. E o gramado ontem, gente, não tinha drenagem. Não tinha drenagem. Então, qualquer discussão tática sobre o jogo, eu acho que eu não consigo fazer, porque que jogo era aquele? Aí eu leio coisas do tipo, o Juventude se adaptou melhor. Se adaptou, não jogou também, nem o Juventude jogou. O jogo foi um jogo de bicuda para frente o tempo todo. E é o jogo exportação do Brasil, é 11 da manhã para mostrar não sei aonde aí, esse jogo de outros países. Quem que quer ver aquela porcaria? Pensa bem, vamos ver o jogo do bicampeão brasileiro. Aí você vai ver o jogo, o cara está vendo que não está mais chovendo horrores, porque você nem via as gotas d'água na televisão, né? Porque a chuva já era fininha durante o jogo. E no começo do segundo tempo, ela tinha dado uma parada, relatos de quem estava no campo, e continuou encharcado. Então, por que 8 dias antes o jogo foi adiado e agora o jogo não foi adiado? O jogo não tinha condições de acontecer. E claro que ele iguala ali o espetáculo. Talvez se o Flamengo tivesse tido a felicidade ali de acertar um gol por um erro da defesa do Juventude, vencesse por 1-0, porque o Juventude teria dificuldade, e o gol pauta o jogo, claro. O Juventude, quando faz 1-0, ele recua.
e fala, agora eu vou ficar aqui. Para que eu vou atacar? Dificilmente vou fazer um gol, e quase o Flamengo fez. Teve bola na trave, bola rente à trave, finalização do Bruno Henrique dentro da área, o Pedro deu uma virada, até uma hora que eles conseguiram trocar alguns passos, não sei como, e o Pedro chutou, a bola passou rente à trave esquerda. Ele poderia ter empatado o jogo, mas vira um jogo aleatório. Vira um jogo que você não é um futebol, não é um jogo de futebol. Né? Há uma diferença. Um gramado pesado, você consegue jogar. Alguns trechos estão mais pesados e tal, mas ali era totalmente encharcado. Eu cansei de ver jogos assim. Por exemplo, Flamengo e Vasco fizeram um dos jogos da grande final de 1981, foram 3 jogos do Carioca, o segundo foi debaixo de uma tempestade. Foi 1-0 gol do Roberto. Como é que se decidiu o jogo? A bola foi levantada, parou na poça d'água, o Roberto estava do lado dela, 43 de segundo tempo. Caixa, 1-0 gol do Roberto. É isso, galera. Trouxe aqui para vocês um trecho, né, da live do Posse de Bola, canal UOL Sports. Link na descrição como créditos para vocês acompanharem lá, tá bom? Galera, eu concordo com o Mauro César, o jogo não deveria ter acontecido. O Flamengo tinha que ter batido o pé. Cara, queremos adiar esse jogo aqui. O Flamengo não entra em campo nessas condições, porque qual que é o nome do esporte? Futebol. Mas teve futebol praticado naquele jogo, naquele gramado, daquele jeito? Não. O time do Flamengo, cara, joga com bola no pé, joga passando a bola, né? E ali não tinha condições nenhuma de jogar futebol, né, cara? Era só bola alçada, né? Isso não é futebol. Tinha que ficar jogando com a bola no ar o tempo todo. Se a bola caísse no chão, ela parava, né? Tanto é que o gol deles saíram de uma bola que o Mateuzinho passa para o Gustavo Henrique e a bola para no meio do caminho e fica de bandeja. E o Michael, Michael Peixoto? Gabriel Peixoto? Vai e o Peixoto vai. Peixoto vai e faz aquele gol, né? Pois é. Perdemos e é uma vergonha, cara. Vergonha. CBF tinha que mudar, cara. Ó, CBF tem que dar um jeito, cara. Quando tiver um campo, um gramado daquele jeito ali que não tem drenagem, cara, adia o jogo e pronto, ponto final. Concordo com o Mauro César Pereira em tudo que ele falou. Quem reclama é quem não assistiu o jogo. Um monte de gente que não assistiu o jogo fica falando besteira. Quem assistiu o jogo sabe que não dava pra jogar futebol naquele gramado. Então é isso. Valeu, galera. Deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho. É nóis, tamo junto. Saudações. Fui!